Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Rubenal e você está no programa Vivendo da Palavra, programa da Igreja Presbiteriana de Cidade Carvalho que visa falar de assuntos bíblicos aplicados à vida do povo de Deus. E hoje eu trouxe comigo o presbítero Samuel Borges. Graças, pais e irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir juntamente com o Daniel sobre esse tema que é muito importante. Hoje o nosso tema ele é polêmico. Nós vamos falar de boas obras e isso dá uma briga boa, né? Aquelas pessoas que, principalmente os católicos, que vão dizer que nós, protestantes, excluímos da nossa agenda doutrinária a questão das boas obras. Em algum aspecto pode ser verdade, né? Não na nossa tradição, mas no nosso cotidiano. Por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre boas obras? Ou um estudo sobre esse assunto? Parece-nos que os protestantes, eles têm medo de falar sobre boas obras porque pode dar ideia de salvação por obras. Confunde-se muito isso. Sim. Então, é uma espécie de polarização. Alguns se esquecem da prática das boas obras e da importância de pregar e ensinar tal assunto, e outros usam deste assunto para fazer aí o seu legalismo, né? Exatamente. Como se fosse um neofarisaísmo. Faz das boas obras uma espécie de até mesmo salvação por obras, dá a entender isso, né? Então, hoje nós estudamos, né, conversamos previamente e decidimos falar desse assunto tão importante. Qual é o papel das boas obras na tradição protestante, em especial reformada? Nós veremos, por exemplo, que a nossa Confissão de Fé de Westminster, o símbolo da nossa igreja presbiteriana, ela deixou um capítulo extenso para falar sobre o assunto. Não é um apêndice. Ela não está inserida em outro capítulo, não. Tem um capítulo, o capítulo 17, vai ter aí 7 parágrafos tratando deste tema tão rico, tão encorajador. E para nós darmos a tônica da nossa conversa, eu gostaria de pedir para o presbítero ler para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então hoje eu gostaria de destacar o versículo 3 que o presbítero leu, falando da operosidade da fé dos tessalonicenses. Ou seja, não era uma fé intelectual, era uma fé que se materializava em boas obras. Ou seja, era uma fé operosa. E nesse sentido, nós vamos trabalhar esse tema tão rico que é as boas obras. Uma fé que opera. Não é uma fé que fica apenas no intelecto, na crendice, mas é uma fé que se materializa. Né? Então, eu já gostaria de passar a palavra para o presbítero para que ele definisse para nós o que seria boas obras. Então, para isso, eu vou ler o capítulo 16, seção 1 da nossa confissão das boas obras, que diz assim: as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. O que quer dizer, então, o nosso primeiro parágrafo aí da Confissão de Fé de Westminster, presbítero? Primeira coisa, antes de falar sobre isso, o que pega muito quando nós falamos sobre boas obras é que as pessoas acham que é caridade. Você pode ver que quando eu congregava na minha antiga igreja, o foco era sempre caridade. Ou seja, as boas obras não era só no aspecto de viver a vida, mas era sempre algo caridade. Por exemplo, dar um alimento para o outro, boas obras. Ou seja, era só limitado a isso. É interessante o que você falou. Porque na igreja, você fala sobre boas obras, a primeira coisa que vem à mente é dar sopa ao mendigo. Exatamente. E voltando àquilo que você falou da Igreja Católica, pode ver, não só os católicos, mas também os espíritas, pode ver que boas obras não é conduta de vida, como você acabou de falar. Boas obras é sempre caridade. É por isso que eles ajudam muito com feijão, arroz. Os espíritas também, né? Exatamente. Por quê? Porque a ideia é que a caridade significa boas obras. Porém, segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, baseando
segundo a nossa confissão, que é baseada na palavra de Deus, boas obras são aquelas que são ordenadas pelo Senhor, que é revelado na sua palavra. Ou seja, o que é boas obras? Aquilo que Deus ordena, não que o homem ordena, mas sim aquilo que ele ordena. Então, por exemplo, não adulterarás. É algo que é revelado na palavra do Senhor como uma norma para não se fazer. Ou seja, quando não adultero, eu estou praticando uma boa obra. Porém, biblicamente falando, isso não é tudo, quando nós falamos sobre boas obras. Por quê? Porque eu posso fazer muito, muito bem uma coisa que externamente esteja de acordo com a vontade revelada do Senhor, mas a situação e a minha motivação não estarem adequada com aquilo que foi revelado. Questão ética. Exatamente. Boa. Por exemplo, eu posso muito bem dar uma sopa para o mendigo, que segundo a palavra do Senhor, segundo a norma, eu estou correto, que eu estou ajudando o necessitado. Mas eu posso estar fazendo isso numa situação que não seja favorável. Por exemplo, eu posso ajudar os mendigos? Sim. Em todo o contexto? Não. Por exemplo, Paulo fala que aquele que não trabalha, também que não coma. Ou seja, já é a parte da situação. E outra coisa, eu estou ajudando aquela pessoa visando o quê? Visando o meu status ou visando a glória do Senhor? Ou seja, segundo a palavra revelada do Senhor, eu analiso aquilo que foi revelado, a situação na qual estou fazendo aquela prática e também a intenção daquele ato. Uau, então, pelo que você está dizendo, não é simplesmente você entregar uma sopa na Praça da Sé. Há todo um contexto. Exatamente. E não só um contexto, mas uma variável aí variedade, melhor dizendo, de práticas que a Bíblia ordena. Né? Por exemplo, você citou, só pensar, a questão do adultério. Se eu sou casado e não pratico adultério, pelo contrário, eu cuido da minha esposa como Cristo cuida da igreja, eu posso considerar isso como uma boa obra, então. Sim. Exatamente. Isso em todos os aspectos. Um bom aluno, um bom pai, um bom cristão. Mas visando sempre a glória de Deus. Nós veremos daqui a pouco, quando for a terceira pergunta, mais sobre isso daí. Tá bom? Agora, eu queria saber com você, baseado em tudo que eu falei, e também na sua introdução, qual é a relação das boas obras na vida do crente? Isso é interessante. Baseado aqui, eu vou trazer informação da nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16. Sim. Eu acho que ela elenca 6 aspectos do propósito das boas obras na vida do crente. Então, de antemão, eu digo o seguinte: boas obras não tem nada a ver com praticar para ser salvo. Exatamente. Então, boas obras nunca são a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é única e exclusivamente a obediência de Cristo. Seja ela ativa, ou seja, Cristo obedeceu toda a lei em nosso lugar, e a obediência passiva. Cristo sofreu toda a penalidade em nosso lugar. Então, a única causa é Cristo. Ponto. Da nossa justificação. Boas obras não são a causa. Agora, há propósitos. Eu vou citar 6 aqui que a nossa confissão diz. Primeiro, rapidamente, as boas obras elas servem para evidenciar uma fé viva e verdadeira. Que é o texto que você leu. Exatamente. Então, é aquilo que Tiago trabalha também, né? Todo mundo pensa assim, que Tiago, como assim? Tiago está contradizendo Paulo, né? A fé sem obras é morta. Mas o que Tiago estava dizendo ali? Primeiro que não há contradição. São pontos de vista diferentes, ou assuntos diferentes, né? Tiago, ele traz na sua carta a ideia de que se você é um salvo, se você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, nasceu de novo, é natural que você frutifique, né? Tenha boas obras. E é isso que a confissão traz. Que se você é um salvo, um eleito, nasceu de novo, você vai frutificar. E então isso vai ser a evidência da sua salvação. Certo? Segundo, as boas obras expressam a nossa gratidão diante de Deus. Um Deus amoroso que morreu por nós, né? Na pessoa do Filho. Ou seja, eu pratico boas obras não para que eu seja salvo, não para barganhar com Deus, mas para demonstrar o amor que eu sinto por Ele. As boas obras, então, eu vejo, né, baseado no ensino bíblico, que é um reflexo do que Cristo fez por nós. Exatamente. Né? Não é algo altruísta, falar, meu Deus, como eu sou bom. Não é isso, não.
É Porque porque a Deus me amou. humildade também está dentro da boas obras. Exatamente, exatamente. Terceiro, o terceiro aspecto do propósito, edificam os nossos irmãos na fé. Ou seja, as boas obras é quando estou tão inundado do amor de Deus que isso explode no meu coração e atinge as pessoas que estão ao meu redor. Então, as boas obras têm esse aspecto. E isso Né? também está em Tessalonicenses, porque continuando o texto, ele Boa! agradecendo, ele fala assim: eu nem preciso falar do evangelho para outras pessoas, porque vocês já falaram. E foi o evangelho verdadeiro. E é o que ele também diz no nosso texto sobre a abnegação do vosso amor. Sim. É um amor não egoísta, né? Um amor que se doa. Né? E é o reflexo do que Cristo fez por nós. E o legal é que os irmãos de Tessalônica, ele manda carta porque ele fica pouco tempo lá, só 3 sábados, se você observar. Pode ver que é algo muito rápido. Algo muito rápido. Sai fugido, Cristo, né? Bem dizer, né? Cristo o salvou e eles já começaram a produzir, seja na forma de viver, seja no evangelismo. Olha que legal, gente, esse aspecto de que a nossa fé não pode ser morta. A fé cristã ela é operosa. Olha, ela expressa a nossa salvação, confirma que nós somos salvos, ou seja, não tem essa ideia de falar, sou eleito, mas não pratico boas obras. Pode ver que Pedro fala isso. Confirme a vossa eleição por meio das Exatamente. boas obras. Ela expressa a nossa gratidão diante de Deus, edifica os nossos irmãos, e agora quarto, eu acho essa, presbítero, esse vocabulário da confissão belíssimo. As boas obras adornam a nossa profissão de fé ou do evangelho. Olha que coisa linda. Você vai à frente, depois do catecúmenos, depois da classe de discipulado. Olha, eu confesso que Jesus Cristo é Senhor, a Bíblia é inspirada, infalível. Se você não tem boas obras, isso empobrece. Né? E até coloca em dúvida a sua conversão e a sua profissão. A nossa confissão diz que as boas obras é o adorno, é a beleza daquilo que você falou publicamente. Pode ver que quem vive assim, pode ver que quando nós lemos biografias, aquilo nos estimula, porque fala, dá para viver assim. Sim, exatamente, exatamente. Entendeu? Isso é belo, é belo. E caminhando para esse aspecto aí, para o fim desse aspecto do propósito, quinto lugar, as boas obras fecham a boca dos adversários. Conta uma experiência aí. Como que é viver como cristão e os ímpios olhar para você e falar, não, aí realmente é crente, é por isso que a gente não vai fazer. Porque já acontece muito, né? Por exemplo, o caso simples que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava no ambiente, a pessoa estava falando palavrão, quando ela me viu, opa, porque vou dar segurado no palavrão aí. Traz aquela ideia do sal. Entendeu? Não fala isso porque o Samuel chegou. Não fala isso porque o Daniel chegou, ele é crente. Interessante então, isso. Entendeu? Por exemplo, conta uma experiência aí, desse aspecto, como que você já viu, pode ser sua experiência ou de outro, tá? De ímpios verem as boas obras ou ver o aspecto da vida do cristão e falar, poxa, deixa eu fechar a minha boca aqui, deixa eu parar de fazer o que estou fazendo, etc. Acontece isso muito no serviço, né? Quando o pessoal tá falando, embora eles gostem muito de brincar, né? Eles gostam, assim, eles gostam muito de brincar tudo. Mas, normalmente, como o Daniel acabou de falar, o aspecto de as pessoas saberem realmente que você é crente, aquilo dá um freio moral nelas. Por exemplo, na semana passada, estávamos conversando e a menina até falou assim, uma igreja usa o véu, tudo, né? Deveria ser queimada, tudo. Ela, não, perdão, viu, Samuel? Perdão. Nossa, ou seja, o ato, como eu estava presente, aquilo fez com que ela... Você falou alguma coisa? Não. Ela só olhou para mim, perdão. Interessante. Então, e também o reconhecimento que as pessoas têm. Porque as pessoas, não para nos gloriar, porque a Bíblia fala que a evidência é para a glória de Deus. Sim, sim. E muitas pessoas falam isso. Falam assim, você faz isso, mas eu sei que é Deus que está fazendo. Ou seja, o aspecto moral, que é o fundamental aqui, né? As pessoas falam assim, a pessoa até brinca, né? Lá no serviço, falando assim, se semana vai pro céu, quem vai, né? Rapaz. Entende? Mas é a ideia de você ter consciência de onde você está e viver uma vida. Presbítero, porque eu sei que é difícil falar de nós mesmos. Mais fácil falar de Calvino. Não sei se vocês conseguem ver o pessoal de casa. Olha aí, ó. Calvino. Deu pra ver aí? Não dá pra ver, né? O Simon, pronto. O nosso produtor disse que dá pra ver o Simon. Tá vendo? É fácil.
É só a barba do Simon? Aqui no nosso estúdio tem muitos homens de Deus, assim, né? Os quadros. Mas a ideia é que é muito difícil falar de nós mesmos, é mais fácil falar dos grandes homens de Deus. Exatamente. Mas por que eu falo para falar sobre esse aspecto da questão dos ímpios diante da nossa vida? Porque às vezes a gente fica tão com medo de falar de boas obras que fala, não, eu sou um miserável pecador. Não, eu sou o pior dos piores. Gente, nós somos pecadores, mas redimidos. É importante que você, como redimido, faça a diferença no seu trabalho, onde você estiver, na Exatamente. sociedade. Entende? É importante que as pessoas vejam em você Cristo e calem-se. Por exemplo, eu vou citar aqui uma ilustração do que aconteceu de fato com o imperador Juliano, conhecido como o apóstata. Juliano, ele diz, num um escrito que ficou famoso na história da igreja, registrado, que ele chama os galileus, acho que de miseráveis, alguma coisa assim, xingando os galileus cristãos. Ele fala, nossa, esses galileus, eles não só cuidam dos seus pobres, mas como dos nossos também, né? Tipo, meu, nós cuidamos dos nossos cidadãos romanos, e eles cuidam, ainda que não sejam cristãos, né? Os mendigos, assim, por diante. Ou seja, não tem o que falar deles disso. E isso eu acho belíssimo. Eu acho isso belíssimo. Então, um dos propósitos é exatamente isso. Que os ímpios olhem as suas boas obras E se calem. se calem. Se calem. Tá? E por último, as boas obras servem para glorificar a Deus. Porque, como diz Efésios, nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Né? Efésios capítulo 2, né? 2. Vamos ler esse texto, aí a gente já passa. Efésios capítulo 2. Você pode ler, presbítero? Do 8 ao 10 para ter contexto. Você Perfeito. Pode ler. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É isso. Então, veja que nós fomos criados para darem boas obras. E presbítero, isso me remete muito à doutrina, à rica doutrina, de que nós, não os animais, não as montanhas, nem as melhores paisagens foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Somente nós. Eu acho que isso remete muito, né? Nós fomos criados para boas obras, por quê? Porque em praticando as boas obras, nós refletimos o caráter de Deus. Exatamente. E pode ver que o trabalho da redenção é esse. O trabalho da redenção, Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, ele cai, continua a imagem e semelhança de Deus, embora borrada, caída, suja, mas em Cristo Jesus ela está sendo redimida. E quando nós chegarmos no ápice, com a segunda vinda do nosso Senhor, nós seremos glorificados. E não seremos a imagem e semelhança exatamente como Adão, mas melhores. Nossa. Seremos iguais ao Senhor Jesus Cristo. Sem a possibilidade de pecar. E olha só como é rico esse ensino que o presbítero trouxe. Já imaginou? Tudo que você pensar vai ser para a glória de Deus e benefício dos seus irmãos. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo vai ser para a glória de Deus e benefício dos seus irmãos. Tudo. Sabe, hoje, se nós cedermos às tentações da carne, aos desejos da carne, nós vamos ser os maiores pecadores. No céu, não. Nós vamos ceder aos nossos maiores desejos e estaremos glorificando a Deus. Exatamente. Rapaz, é coisa linda demais, né? Então, só um ponto aqui, entrando nessa parte das boas obras. Sim. Em relação à vida do crente, duas coisas. Muitos falam assim, a salvação é pela graça, e não é pelas obras. É pela obra, sim. Obra de Deus. Rapaz, daí eu gostei, hein? Obra de Deus. Olha porque que legal. A salvação é pela graça em Deus para nós. Exatamente. Mas Deus teve que fazer o sacrifício entregando o seu próprio filho. Boa. Ou seja, pode ver que isso é interessante porque Deus não anulou a lei. Pelo contrário, o Senhor Jesus teve que, como você falou, a obediência ativa dele, teve que entrar no mundo, encarnar, ter a semelhança de homem e cumprir exatamente tudo aquilo. Com base nessa obra, nós somos salvos pela graça. Então, salvação é pelas obras de Cristo. Obra de Cristo. A obra única do Senhor. Ativa e passiva. No aspecto ativo e passivo, exatamente, né? Exatamente. Agora, para nós, para deixar claro, né? Para nós... É pela graça. Daqui a pouco nós veremos por que é pela graça. Daqui a pouco nós veremos. Mas outra coisa também, interessante, que infelizmente
Infelizmente, existe a doutrina, mas felizmente muitos não pensam assim. Acho que eu nunca vi alguém que pensa dessa forma, que é o perfeccionismo. Tem como viver perfeitamente aqui? Legal. O perfeccionismo é uma doutrina criada por John Wesley, também chamada de amor perfeito. O perfeccionismo, ele não nega que o crente sofra tentação e que ele possa oscilar desse estado de perfeição. Mas John Wesley e os seus seguidores defendem a ideia de que o crente, por amor a Deus, um amor amadurecido ao longo do tempo, ele chega num nível que ele deixa de pecar por causa desse amor. Então esse amor é um impulso que faz com que ele passe a vida não pecando mais. Lembrando que John Wesley nunca disse que esse é um estado que não pode cair, ele diz que o crente pode cair e que mesmo nesse estado ele sofre tentação. Mas só que o poder desse amor é tão forte que ele pode passar aí anos e até mesmo a vida toda sem pecar. Qual é o problema desse ensino? Alguns, né? Primeiro, ele rebaixa a ideia de pecado. Porque o que é pecado para um perfeccionista? Né? Porque, lembre-se, nós pecamos por pensamento, palavras, ações e omissões. Então, por vezes, os perfeccionistas, quando ele diz que não peca mais, procure ver o que ele entende por pecado. Você vai ver que ele rebaixou a ideia de pecado, né? O outro problema que eu vejo nessa questão é que ele vai de encontro ao ensino bíblico sobre a inevitabilidade do pecado, conforme João. Que João fala. Né? Se você fala que não tem pecado, você é mentiroso. Exato. Então, eu acho que outro aspecto, eu acho que o mais perigoso, que aí tem um aspecto pelagiano, é que John Wesley dizia, se Deus ordena, é possível cumprir. Eu achei esse aspecto mais perigoso. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Se Jesus está ordenando, é porque nós podemos cumprir. Por que é errado pensar assim? Porque a lei de Deus não está só sobre os justos. A lei de Deus está sobre os ímpios também. E os ímpios não podem cumprir por conta da sua condição. E se fosse nesse pensamento, o Senhor Jesus não precisava encarnar. Exatamente. Então por isso que eu vejo que a doutrina do amor perfeito ela é errada. E só para ilustrar, Charles Haddon Spurgeon, ele certa vez cruzou com um perfeccionista, e o perfeccionista falou, Spurgeon, eu consegui atingir um nível em que eu não peco mais. Já estou, não sei lá quantos tempo, até anos sem pecar. E Spurgeon falou, nossa, você já é perfeito nesse sentido? Sou. E por que Deus não te curou da sua corcunda? E o cara começou a xingar Charles Haddon Spurgeon. E ele falou, tá vendo como você não é perfeito? O ódio estava dentro do seu coração. Então veja que é um erro pensar nisso. É um erro. E também tem uma roupagem que você começa a virar legalista. Exatamente. Entendeu? No meu coração, como o ódio está aqui, mas eu não mostro para você, para não transparecer para você aquilo que eu realmente não sou. Sim. Mas uma coisa legal do perfeccionismo, que tem que ser, não é de todo errado, o ensinamento, a essência está errada, mas o desejo de buscar a perfeição, a santidade, nisso está correto. Boa. Isso aí é a maturidade, você não jogar a água suja com um bebê. Exatamente. Eles tinham boas aspirações. Eles não queriam ser deuses. Não é isso. Eles não queriam ser os santos como da Igreja Católica. Eles queriam agradar o Senhor. Exatamente. Por meio da sua vida. Exatamente. Por boas obras. Né? Exatamente. Então, só para finalizar essa questão, e eu já passo para a questão das boas obras e os ímpios, Samuel, apesar da confissão ser muito clara do propósito das boas obras, e são propósitos excelentes, né? Evidência da salvação, expressa gratidão, edifica os irmãos, adornam a nossa profissão de fé, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. A confissão também ela é muito clara que, apesar dos nossos maiores esforços, nossas boas obras ainda têm imperfeições. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, você tem aquele irmão que sempre está em todos os trabalhos da igreja. Boas obras, concorda? Sim. Se dedica. Mas às vezes, de forma imperceptível, pode estar dentro do coração daquele irmão um grão do tipo de pensamento. Se eu deixar de vir, outra pessoa pode tomar meu lugar. O que vão pensar de mim se eu não estiver lá? Né? Coisas desse tipo. Exatamente, porque entra na outra dimensão. De forma normativa, ele está fazendo a coisa correta, que é estar trabalhando para a igreja visando
a glória de Deus, né? E o próximo. Mas quando ele começa a visar outra, a motivação é outra, pode ver que não se torna mais boas obras. Esse é o ponto. É uma obra inútil. Exatamente. Então, é que tá. Às vezes, sempre as nossas boas obras, por mais, como posso dizer, por mais feitas com amor, carinho, dedicação, boa intenção, sabe? Eu tô falando de crente piedoso, eu não tô falando de crente... Não, nominal, né? Crente piedoso. Vai ter ainda. A sementinha. Sempre vai ter. Né? Nessa vida vai ter. E por isso que nossa confissão e a Bíblia diz, né? Depois que você terminar de fazer todas as boas obras, admita, somos servos inúteis. É verdade. Mas, em Cristo Jesus, nossas boas obras são aceitas, apesar das imperfeições. Exatamente. Porque elas são aperfeiçoadas nele. Nossa, que tema bom demais, hein? Mas vamos lá. Samuel, presbítero Samuel, nós falamos muito já a respeito das boas obras e o crente. Mas, Samuel, não é incomum nós vermos crentes fazendo boas coisas. Por exemplo, há muitos descrentes que têm associações, Sim. que distribuem sopas, que cuidam bem das suas famílias. Você disse que se a pessoa for bom marido, está praticando boas obras. Exatamente. Né? Boa esposa. Então, há muitos ímpios, Samuel, que dão exemplo disso. São bem educados, são bons professores e bons alunos. Esses ímpios aqui, irmãos, entendam, pessoas que não são crentes, tá? São aversas ao cristianismo, mas são educadas e praticam boas coisas. Exatamente. São moralmente, têm uma moral comparada a esse mundo caído um pouco elevada. Então, Samuel, eles estão dentro dessas boas obras? Como que a gente distingue? Eles agradam a Deus dessa forma? Bom, vejamos o nosso capítulo, né? A última sessão, a 7ª, diz o seguinte: as obras feitas pelos não regenerados, que é o que o Daniel acabou de falar, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, agora vai explicar, contudo, porque procede de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, que é a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. E aqui tem uma parte que para mim, ela mata toda a nossa questão, que é a parte da natureza humana. Para mim, a natureza humana, por que eu falo isso? Porque segundo a palavra do Senhor, eu até quero ler aqui com vocês. Opa! Mateus, capítulo 7. 17 e 20. Sermão do... eu pensei nisso. Sermão do Monte. Tô pensando nisso. Já falei, opa, deixa eu pegar aqui que eu tô expondo o Sermão do Monte na igreja. Já vou pegar a dica aqui com o presbítero, hein? Ó, olha que interessante que o Senhor fala. Ó, vamos ler a partir do 15 para ter um contexto daquilo que o Senhor Jesus quer falar. 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, pode ver que, segundo o Senhor Jesus, essas pessoas vão a eles com uma aparência boa, ovelhas, mas internamente são lobos. Boa. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não, agora presta atenção nessa palavra. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, segundo a palavra do nosso Deus, a natureza determina a sua ação. Ou seja, olha que interessante. Por que uma pessoa crente não tem uma obra perfeita, como nós acabamos de falar? Porque a sua natureza não é perfeita. Embora ela é regenerada e está no processo de santificação, ela não tem estado de perfeição. E por isso ela não é boa obra. E no caso do ímpio? Simples. Qual é a natureza do ímpio? Má. É má. Um coração não regenerado não tem fé e não visa a glória de Deus. Ou seja, e olha aqui outra coisa interessante. A Bíblia, ela só dá uma boa obra quando tudo está encaixado.
Por quê? Porque o nosso Deus tem uma natureza perfeita. Ele não rebaixa aquilo para que seja aceito. Pode ver que o Senhor Jesus teve que vir. E como o Daniel acabou de falar, as nossas obras, elas só são aceitas mediante a obra do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus que purifica. Então, partindo disso, o ímpio pode muito bem amar sua esposa, mas que está segundo a norma. Mas a palavra do Senhor revelada que deve amar a esposa. Mas com qual motivação? E visando o quê? Por não ser de um coração purificado e Exato. não visando a glória de Deus, Deus não aceita como obra. Isso, exatamente. Então, para ficar claro, boas obras têm sempre um sentido espiritual. Ou seja, é o que nós fazemos para Deus, tá? Para Deus. E isso inclui toda a dimensão. Toda a dimensão. Porque se nós estamos no mundo de Deus, então tudo tem que ser para Deus. Então a minha relação com o Daniel, Deus também está olhando e está julgando. Pode ver que na Bíblia é muito interessante que quando os crentes eles têm uma ação, a Bíblia fala se eles acertaram ou se eles erraram. Exato. Ou seja, a palavra do Senhor vai avaliando para ver. E Davi fez isso. Os reis... Fora do templo. Exato. E os reis? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a própria Bíblia, ela vai vendo, ela vai analisando e vai trazendo um juízo sobre a ação de cada pessoa. Então, por isso, uma pessoa que não tem um coração regenerado, ela não pode agradar a Deus. Porque, primeiro, ela não tem fé, e tudo sem fé é pecado. E olha que interessante. Há coisas, olha que legal, há coisas na Bíblia que é pecado para um, mas não é pecado para outro. Rapaz, aí você vai ter que explicar para nossa audiência. Olha que interessante. Se você ler Romanos capítulo 14, ele vai falar, tratando sobre os alimentos, ele vai falar assim, se você comer esse alimento e você entende que comendo esse alimento você visa a glória de Deus e você tem fé para isso, não é pecado. Mas se você faz condenando na sua mente que aquilo é pecaminoso, é pecado. Ou seja, qual é esse aspecto? Um aspecto mais subjetivo. Por quê? Porque você está fazendo sem fé. A palavra do Senhor, ela não vai te condenar se você comer tal coisa. Ela não vai. Mas você entendendo que aquilo é pecaminoso e comendo, você está pecando. Ou seja, pode ver que há coisas que é pecado para algumas pessoas e outras não. Perfeito. O que a gente pode pegar daquilo que você falou no começo, aplicando agora isso, boas obras. Você falou que boas obras são definidas por quem? Pela revelação do Senhor. De Deus, certo? Exatamente. E só pode praticar com a motivação correta, visando a glória de Deus. Isso é boa obra. Certo. Por pessoas regeneradas, certo? Então, Samuel, é correto, presbítero, é correto dizer, então, que boas obras têm que vir de Deus. Exatamente. O parâmetro. Ser guiada por Deus. E voltar para Deus. Exatamente. Né? Vir de Deus, ser guiada por Deus e voltar para Ele. Exatamente. Isso são boas obras. São boas obras. Certo. Agora, olha que legal. A nossa confissão, ela fala que eles conseguem fazer, se eu não me engano aqui, não são feitas devidamente. Por que não devidamente? Porque faltam essas coisas. A motivação correta e a finalidade correta, que é a glória, visando a glória de Deus. Entretanto, não fazê-las é pior. Então vamos lá. Vamos separar. Isso é interessante para a nossa audiência. Gente, nós não queremos dizer que porque ímpios não conseguem fazer boas obras, é que tudo que eles fazem são más obras. Exatamente. Não. Para ímpios, existem dois tipos de obras, pelo que a gente está estudando aqui. Sim. Obras úteis e más obras. Exatamente. Aqueles que, conforme o presbítero acabou de falar, aqueles que não praticam obras úteis e só vivem na prática de más obras, vão receber castigo mais severo, né? E os que praticam obras úteis, ainda que com o coração não regenerado, vão para o inferno do mesmo jeito. Sem Cristo vão para o inferno do mesmo jeito. Mas receberão menos castigo. Exatamente. Né? Porque é pior. É isso, fazendo. Né? Exatamente. Porque, uma pessoa, quando, por exemplo, cultura, como você falou, pegar Bill Gates, tem até uma série dele. Sim. Eu pensei nele também. Ele tem um projeto também pensei de nele. poder levar, se eu não me engano, sanitários. Saneamento básico, né? Saneamento básico, isso. Para África. Se você olha isso à luz da revelação normativa de Deus, a norma, você pergunta assim, o ato dessa pessoa está em conformidade com a palavra do Senhor como norma? Sim. Por quê? Porque está ajudando o próximo. Uma obra
Útil. Por quê? Porque visa o bem do próximo. Agora, mas acaba por aí? Não, não acaba. O Bill Gates está fazendo isso com a motivação correta? E outra coisa, ele está fazendo isso para a glória de Deus? Mas então, Samuel, e se o pessoal falou, você não está no coração dele para saber? A gente pode falar que eu sei da motivação se eu sei do credo objetivo dele. Por exemplo, se ele me falar que não é cristão, não interessa. Tudo que ele estiver fazendo, eu sei que pode ser para várias coisas, mas não é para o fim correto, que é a glória de Deus, né? E outra coisa, não tem como desvincular um ato único e singular de toda a vida. Boa. Por exemplo, a pessoa... igual acontece hoje, né? A pessoa, eu era da igreja, eu fui da igreja 1 ano. E 40 anos, e depois de 40 anos, continua do mesmo jeito. Naquela época, eu pratiquei boas obras. Segundo a Bíblia, se você tem um coração regenerado e você foi regenerado, você não pode ficar 40 anos vivendo na prática do pecado. Porque segundo as Escrituras, você não nasceu de novo. Entende? Então você pode falar assim, mas você não está no coração do Bill Gates. Mas a vida dele, o diário dele, manifesta a glória de Deus em todas as coisas? Se não manifesta, ele não nasceu de novo. Então evidencia, porque é evidencia que ele não praticou uma boa obra. Uma obra útil apenas. Uma obra útil. E isso é legal. Samuel, então por que as pessoas, tendo uma natureza má, ainda conseguem fazer boas obras? A graça comum do Senhor. Interessante, hein? Boa. Então quer dizer que as obras úteis, a obra útil, né, dos ímpios, procedem do Senhor. E não só dos ímpios. A nossa também, pode ver. Só que com objetivos e finalidades parecidas, mas não totalmente. Eu vou soltar aqui uma frase polêmica, não é minha, tá? Eu aprendi um professor. E aí fica aí para vocês, tá? Estudarem depois. Responsabilidade dele. A natureza humana sem Cristo é tão pecaminosa e tão perversa quanto a natureza do próprio diabo. Não há diferença. Exatamente. A única diferença é que o diabo não tem a graça comum. Ou seja, tudo que ele faz é pecar. O diabo não consegue, por causa da sua natureza, fazer uma coisa boa. O diabo, em todo momento, junto com os demônios, só sabem pecar. Nós seríamos assim também. O ímpio seria assim também. Nós temos essa potência. Exatamente. Entendeu? Só não chegamos nesse nível porque Deus nos freia. Romanos 1 fala isso. Porque Hitler chegou até onde ele chegou. Porque Deus entregou seu próprio coração. Exato. Ou seja, nós não somos esse demônio, mas temos a potência para chegar nele. Agora, se Deus não tivesse a graça comum sobre todos os ímpios, eles não conseguiriam fazer nenhuma coisa boa. Exatamente. Nenhuma coisa boa. E pode ver que o objetivo da graça comum não é só avisar, ajudou uma pessoa. Não, pode ver que é o suficiente para que esse mundo não fosse um inferno. Presbítero, me perdoe, acho que eu não te perguntei, mas é bom definir o que é graça comum, né? A graça comum de Deus é um ato pelo qual Deus passa para o ser humano e concede ao ser humano moral, inteligência, vida, tudo isso é tudo isso, mas para focar mais. Uma humanidade, né? Senso de humanidade. São bênçãos, são virtudes que Deus nos dá. É graça comum por quê? Porque é para todos. Esse adjetivo comum é porque é para todos. Em oposição, especial são para os eleitos. Graça comum é um ato de Deus que ele transmite ao homem pecador e ímpio, ou também para nós, porque a graça comum também nos afeta, para que o mundo, as pessoas sejam, como posso dizer, não potencialize tanto esse pecado. É como se eu já vi a seguinte ilustração, acho que ajuda, né? É um caminhão cheio de peso numa descida. Isso aí é a nossa capacidade de pecar. Já pensou o caminhão sem freio? Com tudo. O freio é a graça comum. Exatamente. Não o ser humano iria embora, né? E pode ver que na graça comum não dá para estender isso, porque seria uma outra aula. Mas há meios que Deus usa para a graça comum. Por exemplo, a polícia. A polícia é um meio de graça comum. Pode ver que Deus freia o coração de muitas pessoas por causa das autoridades. Falando nisso, eu acho que vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no card a aula do presbítero Samuel sobre graça comum, né? É bem interessante, tem muita coisa, né? Tem a questão dos meios, a vergonha como graça comum. A vergonha, isso, a opinião pública. A opinião pública. Porque muitas pessoas não colocam, por exemplo, tal roupa ou não fala tal coisa com medo da opinião pública. Opinião pública. A opinião pública
Eu nunca tinha visto, assim, lido sobre, né? Depois você vai falar onde você tirou isso aí, viu? É Mas pode interessante. ver que, infelizmente, a opinião pública também está se perdendo. Porque É, muitas pessoas falam assim, tô nem aí que o ao pessoal final pensa. dos tempos, né? Exatamente. Então, pode ver que você fala assim, nossa, eu tô horrorizado. Por que todas as coisas? Freio. Deus está tirando o freio. Isso é um sinal do fim dos tempos, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, que assunto gostoso. Poxa, daria pra gente falar mais uma hora aqui, né? Oxe, na Mas o nosso capacidade. produtor aqui falou que a gente já tá caminhando pro fim, né? Então, vamos fazer as considerações finais, presbítero. Gostaria de que o senhor falasse sobre dicas práticas para a prática de boas obras. Eu falaria algumas, você falaria outras também. Quais Sim, são as dicas práticas para quem está nos ouvindo? primeira coisa que você tem que entender para viver uma vida correta. Saber quem você é. Porque quando você entende, olha que legal. Quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele fala assim: eu vos tirei da terra da servidão. Boa. O pessoal esquece que começa assim, né? Os 10 Exatamente. mandamentos. Eu vos tirei da terra da Lembre-se servidão. da sua identidade, né? Eu te tirei de lá. E agora você está sob o meu senhorio. Você está debaixo. Portanto, aí vem os 10 mandamentos. Ou seja, a sua nova situação é uma motivação que Deus dá para que você viva em boas obras. O indicativo. É o indicativo. Ó, você é isso. É por isso que você vive dessa forma. Não é norma por norma. Ah, não adulterarás. Ah, por quê? Porque Deus mandou. Ah, só por isso? Não, é por isso e porque agora você tem condição de viver dessa forma. Ou seja, é a sua identidade. As boas obras é a identidade de um cristão. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, a regeneração, a santificação é um processo de se tornar a imagem de semelhança de Deus, no sentido. Qual o padrão? O Senhor Jesus Cristo. Então, a maior evidência é a manifestação, como o Daniel falou, a característica é as boas obras. Pai, eu acho que, pegando o gancho da questão do indicativo, ou seja, entenda quem você é e Exatamente. passe a viver desse modo. Exatamente. Eu cito aqui Michael Horton, ele tem uma frase magnífica sobre isso. Ele falou que lei por lei, porque tem muitas vezes que nós pregamos, os pregadores falam só lei, faça isso, faça E isso, se torna o faça legalismo. isso, e esquece de falar do indicativo. Porque vocês são filhos de Deus, vocês devem viver assim. E ele diz uma coisa muito linda: lei por lei não transforma ninguém. E ele fala, a gente tem que aprender a visar a obra objetiva de Cristo na cruz e mostrar que essa obra tem o potencial de nos impulsionar a uma vida santa. Exatamente. Aí ele usa uma figura linda, 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 presbítero, que é assim, a obra objetiva de Cristo na cruz é o ar que infla as nossas velas e faz o barco andar, o barco da santificação. Então, às vezes, falta a gente entender o que Cristo fez por nós e a nossa nova identidade em Cristo. Poxa, nós somos feitos filhos de Deus. Poxa, agora é Deus falando, agora você faz parte da família. Exato. Gente, é a obra objetiva da redenção na sua vida. É o que ele fez externamente com você, te tirando, e também subjetivamente na sua transformação. A consciência disso faz com que você viva diferente. Exatamente. Eu gostaria de dar uma dica prática. Gostaria de dar mais alguma dica prática? Não, pode ir. Então, eu gostaria de dar uma dica muito prática. Você tem profissão. Muitos de vocês devem ter profissão, com certeza. Eu gostaria de desafiar você a usar um dia da sua profissão, ou um dia da sua semana, melhor dizendo, para exercer a sua profissão para benefício do povo de Deus e até mesmo do próximo. Isso é muito comum. O cara, às vezes, o irmão é advogado. Ele usa um dia para atender os irmãos da igreja, gratuitamente. É médico, um dia para fazer consulta gratuitamente. Às vezes, não só para os irmãos da família da fé, mas para uma comunidade, cabeleireiro. Então, use a sua profissão para a glória de Deus, praticando boas obras. Primeiro, os da família da fé, e depois para o povo em geral. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque como o presidente falou no começo, falou de boas obras, dá a sopa para o mendigo. Nem sempre. Usa a sua profissão. Você é um contador, você é um administrador de empresa, e tem muitos irmãos, às vezes, com problema da finança, dá uma aula de EBD, ajude pessoas que têm dificuldade nessa área. É uma dica aí. Segunda dica que eu daria você pode fazer trabalhos voluntários também, em escolas, creches, orfanatos, serviços, trabalhos de capelania, né? Você ir lá dar uma palavra para os doentes. Gente, tem orfanato, escola, como eu disse, ambulatórios, hospitais, tem uma gama de serviços que dá para você contribuir. Às vezes ajudando mesmo, tentando aliviar a dor do miserável. Pratique essas boas obras. E eu acho que eu finalizaria, em terceiro lugar, falando da vida devocional. Vida devocional é uma boa obra também. E essa percepção eu devo ao reverendo Onésimo Figueiredo.
Ele dizia que vida devocional é uma boa obra individual diante de Deus. Leitura da palavra, oração, é quando você se dedica. Pode ver que por meio dessa obra, Deus te fortalece para fazer as outras. É isso, exatamente. E, olha, aí você fez lembrar do Richard Baxter, que diz que a maior necessidade da igreja é um pastor santo. E eu acho que eu vou aplicar a todos os crentes. A maior necessidade da igreja são irmãos e irmãs santos, né? Diante de Deus. Porque quando você se santifica, as pessoas notam. Opa, está se parecendo mais com Cristo, né? Isso é fantástico. É verdade. E eu acho que a última palavra, eu falei que terminaria, mas daria a última. Faça boas obras buscando louvor a Deus, única e exclusivamente. Peça isso para Deus. Presbítero, muito bom falar com você. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Com muitos trabalhos na igreja, eu sei disso, né? E se Mas dispôs Deus dá aí. graça. Amém, Deus dá graça. amém. E eu gostaria que o Senhor nos dirigisse a Deus numa oração, Amém. para que Deus nos abençoasse na prática de boas obras e encorajasse os nossos ouvintes a praticá-las também. Amém. O que nós precisamos, né? Sim, sim. Uma igreja que manifesta boas obras. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento. Eu sei que tudo é para a honra e glória do Teu nome e que o Senhor seja exaltado. Sabemos, Senhor, reconhecemos que estamos aqui por graça e somente graça. Se o Senhor não tivesse, Senhor, nos dado uma nova natureza, com a qual, Senhor, nós pudéssemos ter desejo para estar aqui e te adorar, não estaríamos aqui. Portanto, Pai querido, nessa nova situação, eu peço que o Senhor haja em nós poderosamente para que vivamos segundo as boas obras, manifestando, Senhor Deus, a tua imagem e semelhança. Eu oro, Senhor, pela vida dos irmãos, para que o Senhor venha